Chegou o Switch 2, chegou de noite, gostaria que tivesse chegado de manhã. Vocês estão vendo ali 6h25 da tarde. Aí tô podendo gravar ele agora. Tá aqui a caixinha dele. Eu vou fazer até um comparativo breve com a caixa do Nintendo Switch OLED, só pra gente ter uma noção. Ela é relativamente maior, a do OLED. Não sei como eles fizeram para botar um console maior, né, dentro de uma caixa menor. Uma curiosidade que eu vi desse modelo Brasil é que ele não tem o lacre aqui na linguetinha da caixa. Não vou fazer igual um monte de unboxing por aí que abriu ao contrário. Então aqui a gente tem os Joy-Cons, né? Os novos Joy-Cons são bem maiores do que os antigos. Lado direito, lado esquerdo agora. E o console propriamente dito, que está parecendo mais um tabletzão, né? Nesse tamanho aqui. Aqui dentro é só papelada. O meu não é o com o Mario Kart, né? Então vai ser os papéis. O cabo HDMI, que como a Nintendo falou, tem que ser de alta velocidade. O do Nintendo Switch OLED não vai servir. Mas eu vou testar, né? Depois com o do OLED pra gente ver como é que fica. E os Joy-Cons Straps, que também serve para você usar ele como mouse. Tentar deixar o menos bagunçado possível aqui para facilitar a minha vida depois. Aqui o suporte dos Joy-Cons. Depois a gente vai fazer um comparativo com o do OLED. E aqui a parte que mais me agrada, que é a fonte não ser mais naquele estilo que era com o cabo já conectado. Eu sei que provavelmente aumenta um pouco do custo, né, já que tem um USB-C aqui e vai ter um USB-C a mais no cabo. Mas isso facilita bastante a troca, porque o cabo é o que mais quebra, né? Então facilita bastante e também ficou menor. Apesar de a potência ser maior, como a gente vê aqui, se a gente fizer... Aqui, tá 60 watts. Então ele é um carregador mais forte, então o videogame também consome mais. O cabo USB-C para carregar e a dock. Nintendo Switch 2. Uma coisa que eu achei meio chata é que ele só vem com USB normal, não tem nenhum USB-C. Acho que para um console de 2025 isso não me parece muito atualizado. Aqui a gente tira a capinha dele e tem acesso às conexões, que vai ser, deixa eu ver de um jeito que dê para vocês verem, aqui um USB-C para carregar, um HDMI e aqui tem uma porta iluminar aqui para vocês. Aqui tem uma porta RJ45 que no Nintendo Switch V1 não tinha, mas no modelo OLED já tem. Então voltando, pessoal, a luz resolveu falhar. É a dock do Switch 2, a gente vai fazer uma comparação com a dock do Switch OLED. O legal dessa é que ela tem agora uma ventoinha aqui dentro que ajuda a refrigerar o console para poder conseguir entregar mais desempenho, né? Já que agora ele chega até 4K. Então vou tirar essa bagunça aqui da mesa para a gente dar uma olhada no Switch 2. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Switch 2. Como a maioria de vocês já devem saber, né, a tela não é de OLED, é um LCD, mas pelo que eu vi parece que está uma tela bem legal. Os Joy-Cons, os botões me agradam, que estão maiores. Isso aqui o pessoal falou que está maior, mas eu vou precisar comparar ali depois para ver. Achei muito legal que esses botões ficaram maiores, então antigamente no Switch OLED, Switch 1, esses botões eram menores. Para ficar melhor para você jogar, você precisava usar os straps. Aqui você não precisa nem dos straps para jogar, até porque eles são vazados, né? Por causa do mouse.
Então os botões têm que ser já um tamanho bom para jogar. O tamanho me agrada. Agora a Nintendo mudou a tecnologia, né? Depois de tanto Joy-Con bambo, agora é um magnético. É, pelo que eu vi, o pessoal na internet eu achava que era um super imã que ia puxar o controle, mas não. Ele fica realmente bem firme. Não parece que vai soltar e cair da sua mão. Mas eu achava que o imã ia dar um super puxão. Eu acho que é até interessante que não dê, né? Pra não criar nenhum balanço e você acabar derrubando o console. Então, vamos ver uma visão geral aqui. Eu achei bem legal esse analógico meio coloridinho no meio desse videogame todo preto. Acho até mais interessante do que ele colorido como eram os Nintendos V1 ou até as edições especiais do OLED. Aqui a gente tem os mesmos botões, né, que tem no OLED e no V1, com acréscimo apenas desse botão C, que é do Game Chat. Dando uma olhadinha aqui na parte de cima, ele vai ter o botão Power, os botões de volume. Se eu não me engano, isso aqui é um infravermelho. A saída de ar com um dissipador, não sei se vocês conseguem ver direitinho que tem tipo umas grelhinhas ali atrás, que é do dissipador. Uma USB-C em cima que não serve para passar vídeo, ela serve para carregar, então se você quiser jogar com ele no stand assim, você consegue carregar por aqui. Eu quero testar se funciona a fone USB-C. Entrada para fone P2 normal. A entrada do cartucho, eu tenho um cartucho do Switch 1, depois a gente vai dar uma olhada. Aqui está bem melhor do que a versão anterior, ele é mais firme e tem esse acabamento em metal aqui também para manter o cartucho no lugar. Aqui, se eu não me engano, é um microfone. Eles falam que é para usar o cancelamento de ruído, por causa da questão da câmera e tudo mais. Aqui é a parte de trás do videogame. Ficou bem sóbrio, ficou bem parecido com o modelo anterior. A gente tem uma mudança aqui do stand, que agora é só esse Uzinho. Então já é um avanço em relação ao V1 e uma similaridade, só que um pouco diferente do Switch OLED. Abrindo aqui a gente tem a entrada do cartão microSD Express. Lembrando, galera, microSD não vai servir para os jogos. Tem que ser microSD Express, que é mais caro, é mais difícil de achar. Mas também esse console tem 256 GB de memória RAM. Já é uma quantidade que eu acredito que vai ser suficiente por um tempo. Mas logo mais a gente vai ter que ir atrás de um microSD Express. Aqui, pelo que parece, são saídas de áudio. E aqui a USB-C que vai ser conectada na dock, que é um USB-C Full Function. Então vai funcionar vídeo, áudio, carregamento. Eu acho bem legal de se ter esse adaptadorzinho, que ele vai na USB-C e aí você consegue carregar o videogame, colocar HDMI e até um acessório. E evita que você precise sair com aquele trambolho ali para tudo que é lugar. Então é bem legal. Dando uma olhadinha mais aqui embaixo, ele tem os mesmos pezinhos para poder apoiar na mesa que o Switch OLED já tem. E aqui o botão para soltar os Joy-Cons. Então você aperta aqui, ele solta essa pecinha para fora que empurra o Joy-Con, então fica mais fácil de você tirar ele. Dando uma olhada no Joy-Con, tem essa peça, os botões que já tinham no outro, o botão de pareamento, a conexão, né, com o Switch, essa parte aqui, e o mouse. Então vamos ligar ele aqui. O Switch ele vem sem funcionar logo de cara, precisa fazer a atualização do patch de lançamento para poder conseguir jogar e tudo mais. Então eu vou ter que conectar ele à internet aqui. A inicialização está bem similar ao do. Os botões estão bem legais. O áudio também que ele faz logo de começo é bem interessante. Como eu estou com um fone aqui para gravar para vocês, eu não estou ouvindo muito bem, mas depois eu vou ver na gravação. Vamos selecionar aqui. Não tem muita opção, né? Tem que aceitar. Pronto, galera, conectei aqui com a internet. Vamos ver mais o que ele dá de atualização serão em breve. Deixa eu procurar Brasil aqui. Brasília. Ele explicando do carregamento, né? Então agora dá para você carregar pela parte de cima enquanto ele está no stand.
ensinando como é que destaca os controles. Ah, ele tá me obrigando a desencaixar o controle. Conectar a TV não vou conectar agora. Vai ensinar como encaixa no controle para usar externo no strap. Vou pular isso, depois eu mostro pra vocês como é. Eu não tenho uma TV 4K para testar, mas a gente vai testar aqui no monitor e depois no projetor. Não vai ser a maior resolução que ele consegue atingir, mas já dá pra gente fazer um teste. Então, enquanto ele vai ligando aqui, vamos colocar ele no stand e vamos testar os acessórios. Então, aperto o botão aqui atrás, né? Vou apertar de cada um dos lados. Ele sai bem fácil. E agora vamos testar aqui no controle para você jogar na TV. Então, ele conecta bem legal. Deixa ele reparear aqui, pronto. Uma coisa que eu acho que não ficou muito legal, quando eu estava assistindo alguns unboxings, eu já achei meio esquisito, mas não sei, né? Tem que testar para ver. Essa parte por ser reta para o controle entrar assim, me dá um pouco de agonia em segurar ele, porque é bem no lugar onde a palma da mão vai. Então minha palma fica pegando nessa parte reta, o que não parece ser muito confortável, mas acho que tem que testar. Eu vou fazer a transferência aqui para ver o que é que ele vai me pedir. Eu não tenho um cartão microSD Express para conectar. Ah, vou ter que iniciar a sessão, então vou dar uma pause aqui, galera, e aí a gente vai testar. Fala pessoal, outro dia aqui, terminei de instalar os jogos. Tá repetido aqui só o Hogwarts Legacy, que eu deixei a versão do Switch 2 e a versão do Switch 1 para poder até comparar, né? A Nintendo falou que podia ser que alguns jogos de Switch 1 funcionassem melhor no Switch 2, até pela potência aprimorada. Queria dar uma olhadinha aqui no armazenamento. Eu achava que esses 256 gigas iam ser suficientes. Acabou não sendo, como a gente vê aqui, o espaço livre está em megas, né? Então está bem lotado. Então vamos abrir aqui. Eu já joguei um pouquinho, né? Não vou mentir. Já abri o Hogwarts Legacy, joguei. Uma consideração que eu tenho a fazer, a tela, ela é boa, mas para quem está acostumado com a tela OLED, você sente a diferença. Aqui no vídeo não dá para ter uma percepção tão grande assim de que o preto, ele não fica preto, né? Ele é uma tela LCD, então ele vai ficar aquele um cinza bem escuro, mas eu acredito que a fluidez da tela, a resolução maior da tela, acabem compensando, né, essa diferença. Então, meu Hogwarts Legacy aqui eu já estou no nível 35, então estou aqui com 46 horas de jogo. Vamos abrir aqui para ver. Como eu falei com vocês, eu já joguei, né? Então, o jogo está bem bonito. Dá para ver que eles estão utilizando o Ray Tracing, então os reflexos estão bem legais. A gente vai comparar um pouquinho depois com o do Switch 1, né? Como é que ele funciona, mas a princípio já dá para dizer que o jogo está bem melhor. Eu vou tentar gravar o vídeo depois, eu tenho uma placa de captura aqui, para vocês verem a imagem direto, né? Porque assim mostrando pela tela, tem os reflexos e tudo. Dá pra gente ver aqui que a resolução tá bem melhor. Dá pra ver uma textura na água que antes não tinha. Dá pra ver o reflexo aqui já também na água. Uma coisa que eu gostei muito aqui, em Hogsmeade, no Switch 1, qualquer lugar que você vai entrar, você tem que apertar Y e esperar carregar o ambiente. Aqui, você já entra pelas portas, bem similar como é no PC. Mas já dá pra ver aqui a velocidade que a tela atualiza. É muito interessante. Para quem está acostumado a jogar no Switch 1, isso aqui é outro mundo. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi como esse jogo estava rodando. Vamos procurar algum inimigo aqui. Os controles estão bem melhores por eles serem maiores. Você sente um apoio melhor na mão. Minha namorada sentiu um pouco de incômodo com o Switch ser maior, mas eu acho que não tem muito o que fazer, né, gente? Tipo, ele não tem nenhum apoio para você segurar como é um controle.
então eu imagino que uma capinha vá ajudar com isso, mas o tamanho ficou mais adequado. O Switch antigo ele era meio pequeno, os botões eram pequenos, aqui os botões são maiores. Uma outra coisa que eu senti uma diferença bem legal nele foi a questão dos rumbles, né? Esqueci o termo, eu vi todo mundo falando rumble, agora eu não lembro mais como é que funciona. Que ele vibra de uma forma bem legal. Não é igual a um DualSense, por exemplo, a resposta, né? Mas já está bem melhor do que o do Switch 1. Então vou considerar que é uma atualização bem interessante. Como vocês podem ver aqui, as texturas estão bem melhores. Eu não joguei no PS5 o Hogwarts Legacy, então não sei comparar como seriam. Eita, quase fiz merda. Não, eu fiz merda. Não sei comparar quanto parecido estaria com a nova geração. Tem muito ele na dock para poder ver com a potência máxima como é que o jogo se comporta, mas para mim já está bem interessante. Um lugar que me surpreendeu muito foi entrar na sala precisa. Ficou com um reflexo bem legal no chão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, mapa de Hogwarts. Mostrar aqui para vocês. Realmente foi algo que me chamou muita atenção. E de forma geral eu tenho gostado de jogar no Switch nessas 12 horas, né, que eu tô com ele. E aqui, ó, para vocês verem. Olha o reflexo do Vivário no chão. Gente, isso ficou sensacional. Realmente é incomparável com a versão anterior. Eu achei que o preço que eu acabei pagando ficou bem legal, porque eu tinha comprado esse jogo pro Switch 1 por 100, 100 e alguma coisa. E depois eu paguei mais 50, né, para atualização do Switch 2. Então acredito que de forma geral o preço tenha ficado bem interessante. Até onde eu sei ele estava em promoção na eShop esses dias, o do Switch 1. Então valia mais a pena você comprar o do Switch 1, pagar o upgrade, do que pagar os R$ 300, que é do jogo mesmo. E acho que por enquanto do Hogwarts Legacy é isso. Depois eu quero botar na placa de captura para vocês verem como é que fica o jogo, mas eu queria mostrar aqui na parte portátil. Então, pessoal, o Switch agora conectado no monitor, ele vai ficar com essas listras pretas do lado porque ele é ultra wide, né? E o videogame não funciona em ultra wide. Eu poderia até esticar a tela para chegar nessa resolução, mas fica estranho. Tô com eles soltos porque como eu acho que eu cheguei até a comentar no início do vídeo, eu achei esse suporte meio desconfortável por essa parte reta aqui. Quando ele está conectado, né, o controle, ele não tem aquela curvatura que tem no do Switch 1. E aí meio que me incomodou, eu vou preferir mexer sem. Deixar aqui em automático, o HDR está habilitado, porque esse monitor é compatível com HDR. Outro teste que eu quero fazer é se essa câmerazinha aqui da Logitech vai funcionar com o Switch 2 ou se realmente a gente precisa comprar a câmera da Nintendo. A taxa de atualização é de 120 Hz, mas não vai funcionar, né? Meu monitor não é 120 Hz. Eu percebi que a interface ela é um pouco diferente do que a do Switch 1, mas é bem similar ao mesmo tempo. Aqui tem as configurações, né, dos botões do Pro Controller, ou então se você comprar esse adaptador que tem a interface de carregamento, ele vem com os dois botões atrás também. Aqui para usar o modo mouse do Joy-Con, ele está aqui na mesa. É algo bem interessante de testar, né? Funciona na mão, funciona na perna, não precisa de uma superfície lisa, digamos assim, para funcionar. Então facilita, né? Você tá no avião, por exemplo, você vai botar na mesa do avião? Não, você vai botar na perna. Aqui para testar a câmera, né? Quando a gente for fazer esse teste. E aqui mais algumas configurações. Então, de forma geral, eu achei bem interessante a interface, bem parecida. Então, quem já tem o Switch não vai ter muita dificuldade. Um jogo que eu gostei de testar foi o Nintendo Sports, que em alguns comentários iniciais falaram que talvez não funcionasse, mas funciona com o Switch 2.
Inclusive, os controles do Switch 1 funcionam no Switch 2 e funcionam até para você jogar jogos de Switch 2. Porque, por exemplo, no Play 5 você tem o controle do Play 4. Até funciona no Play 5, mas só para jogos de Play 4. Então aqui a gente conecta os controles. Então eu estou com os controles do Nintendo Switch 1, tá ali conectado no Switch 2. E vamos abrir o Hogwarts Legacy pra gente testar, né? Como eu disse, ele funciona. Então eu achei bem legal, porque como eu tava falando no PlayStation 5, os jogos de PlayStation 5 só funcionam com o DualSense, não funcionam com o DualShock, que é o controle do Play 4. Então você tem essa limitação, né? Aqui, se você já tem os acessórios do Switch 2, ou do Switch 1, na verdade, compensa muito você manter e usar no Switch 2. Até porque esses controles do Switch 2 são bem caros, né? Não que os do Nintendo Switch 1 sejam baratos, mas você já encontra com um preço melhor. Então aqui eu estou mexendo. O que vai acontecer é, você vai voltar para os controles com os botões menores, não vai ter o mesmo rumble do Switch 2, mas você consegue jogar. Então, talvez quando você tiver um jogo de Play 5 ou de Nintendo Switch 2, como Split Fiction, que você vai jogar de dois, você queira jogar com os dois controlezinhos assim, você pode jogar com o do seu Switch 1 e jogar com os do Switch 2. Então aqui toda a movimentação, tudo funciona bem como se tivesse com o do Switch 2. A diferença é os rumbles, né, que vão ficar vibrando daquela forma do Switch 1. Não é como o Switch 2 é configurado. É meio esquisito você jogar olhando a tela do celular, tava meio perdido. É... Eu não consegui perceber muita diferença nos gráficos até então. Acho que até a luz que está entrando pela janela pode estar atrapalhando um pouco a tela, mas como eu disse, a gente vai botar na placa de captura, né, para ter uma noção real de como o jogo está rodando. Vamos entrar aqui na sala precisa para a gente ver se vai mudar alguma coisa com o ray tracing do espelho, se vai mudar alguma coisa no chão também. Me parece que está bem similar. Talvez esse jogo também nem puxe tanto, né? E aí ele tá conectado na energia pode não fazer tanta diferença. Talvez um jogo como um Cyberpunk vá fazer uma diferença maior quando você estiver conectado na dock. Então galera, por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo.